Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje falo-vos sobre aquilo que vai vir muito em breve. É verdade que vivemos em tempos difíceis, amigos, e eles tendem a ficar cada vez mais difíceis. Ora, e os tempos são difíceis porquê? Se o sol nasce e põe-se todos os dias, que a natureza tem o seu rumo também todos os dias. Todo o universo é guiado pela mão de Deus. Porém, há um elemento, há um ser vivo, que na realidade se coloca fora do controle da mão de Deus. E é justamente a humanidade, os residentes deste planeta. Ao ponto de a Bíblia os descrever, aqui em Salmos, e podem ver em Salmos 64, no verso 5, acompanhem-me se quiserem. Salmo 64, verso 5 diz o seguinte, e descreve bem como é a humanidade hoje em dia, no fim dos tempos. E diz o seguinte: firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias e inquirem tudo o que se pode inquirir. E ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração, são profundos. Ora, é verdade que noutra parte da Bíblia diz que também que todas as obras, mesmo que sejam as obras ocultas, serão trazidas a julgamento. Ora, o que vos vou falar a seguir é produto das obras ocultas, é produto de um planeamento de anos. Alguns de vocês já o saberão. Mas vamos deixar que as notícias venham confirmar isso mesmo. Venham deixar que sejam essas pessoas a falar. Não é que as tenhamos que ouvir, é verdade, mas elas às vezes dizem aquilo que vai acontecer para nosso aviso. Porque, à semelhança do que faz Deus, Satanás também revela os seus planos. Não para a edificação e o benefício da humanidade, mas bem antes, pelo contrário. E esta notícia diz-nos o seguinte: vamos ter certeza de outra pestilência, e será muito pior, diz Graça Freitas. Esta senhora foi, na altura, diretora-geral da saúde, há uns anos atrás, no tempo da pestilência aqui em Portugal, e ela agora veio falar sobre a atual condição do setor da saúde, onde ela diz que haverá um novo problema, à semelhança do que houve há uns anos atrás. E o problema não é só esse, amigos. E na continuação da notícia diz-nos o seguinte: a ex-diretora-geral da Saúde prevê que a próxima pestilência seja muitíssimo mais complexa, rápida, ruidosa e com um aumento significativo das fraturas sociais em questões como confinamento e picadas. As coisas vão voltar-se a repetir tal como foi há alguns anos atrás. Já vos disse isto aqui e outras pessoas também já o disseram. Vai-se voltar a repetir. Desta vez, um pouco mais complicado. Ao ponto de as medidas serem cada vez piores. Vamos ver o que é que a notícia continua a dizer-nos. O que é que esta senhora, ou qual é a visão da elite para o próximo problema? Diz assim: a menos que a próxima pestilência seja tão grave, que nos una a todos novamente, sublinhou, considerando que a adesão da população às orientações das autoridades na pestilência do 19 foi absolutamente exemplar, o que já não deverá acontecer de uma forma tão ordeira numa próxima pestilência. Não sei se voltamos a ter um confinamento tão ordeiro como tivemos em Portugal e na grande maioria dos países do mundo. Ok? As elites estão a preparar este manjar em cima de uma bandeja, não é? Para que toda a gente venha a sofrer novamente. Porém, eles sabem que as pessoas não vão concordar com certas coisas, eles sabem que as pessoas não vão obedecer tão rápido e prontamente como foi da primeira vez. Por isso, eles estão preparando medidas mais enérgicas, medidas mais musculadas, para que as pessoas sejam, digamos, coagidas a obedecer aos intentos do governo, a obedecer todas estas clausuras, a obedecer às vespas que andam por aí também, com ferrões. Amigos, cabe-nos a nós agora decidir. Já vos tenho orientado, já vos tenho falado neste sentido várias vezes, que as coisas não vão ficar nada fáceis, amigos. Ou não estivéssemos nós no final dos tempos, não é? Ou não fossem os homens ainda mais astutos em armar laços às pessoas, como eles têm feito até aqui, com a ajuda dos demónios, claro.
Diz também aqui outra notícia, e agora no outro lado do mundo, ela está em inglês, diz, são palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Singapura, e ele diz que como Singapura se está preparando para a próxima pestilência. Um homólogo do Madagascar disse a mesma coisa, Estados Unidos, Brasil, por aí fora. As elites sabem muito bem o que está para vir e estão-se preparando para isso. Bom, será que nós, povo de Deus, estamos preparando não só fisicamente, mas espiritualmente para isso? Aquela preparação diária? Será que nós estamos falhando? Será que eu não estou falhando? Talvez. Em orar mais, em apegarmos mais a Cristo, em lermos mais, apegarmos também mais uns aos outros, fortalecermos mais uns aos outros também. Este é um tempo de união, preparando fisicamente também, cuidando do nosso corpo, limpando a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito também, para que quando nos vierem pedir a nossa liberdade, não nos vamos entregar assim de qualquer maneira. Não quer dizer que tenhamos de fazer, digamos, peito feito, ou que nos tenhamos de armar em heróis. Não. Até um certo ponto devemos colaborar, mas até onde esse ponto chega, vocês saberão. Existe um livro muito interessante chamado O Grande Conflito, ou A Grande Controvérsia, consoante a tradução. Quem quiser esse livro, quem quiser uma cópia desse livro, enviem-me o endereço para os comentários deste vídeo, eu faro-vos a chegar uma cópia se quiserem. E no capítulo 1 desse livro, começa-nos a falar, e ele é um livro essencialmente histórico, fala sobre um pouco da história do cristianismo, fala sobre também o conflito entre o bem e o mal, ou como ele se tem desenrolado ao longo da história, ou ao longo dos últimos 2000 anos. Então no capítulo 1 desse livro vem-nos falar justamente da queda de Jerusalém, no ano 70, quando Roma arrasou com a cidade de Jerusalém. E é verdade que naquela altura houve um primeiro cerco à cidade de Jerusalém. Depois esse cerco foi interrompido por causa de uma outra campanha militar que o Império Romano tinha em andamento. Novamente vem um segundo general retomar o cerco a Jerusalém. E esse cerco durou alguns anos, ao ponto de fazer a cidade cair por completo. É verdade, antigamente, quando havia cidades, digamos, com muralhas inexpugnáveis, muralhas fortes, quando o inimigo não podia atravessar essas muralhas, não é? Porque elas eram muito fortes e altas, faziam um cerco à cidade e impediam a entrada de alimentos e água, bens essenciais, para que a população se pudesse finalmente render. Era assim que funcionava antigamente. Agora não é muito diferente. Amigos, o Império Romano impôs um primeiro cerco a Jerusalém, mas teve que ser interrompido. Voltaram para um segundo cerco, como vos disse, e esse cerco foi implacável até que a cidade caísse. Eles não desistiram, até que a cidade tenha caído e foi completamente reduzida a escombros e os seus habitantes todos mortos. O que está a passar agora, ou o que está prestes a passar, é justamente a repetição da história, e a história sempre se repete. Por isso é que nós devemos olhar para a história, olhar para trás e perceber o futuro, basicamente. Em 2020 tivemos o primeiro cerco e ele terminou, é verdade. E agora está prestes a começar um segundo cerco. Provavelmente depois desta época satânica do Carnaval. Mais mês, menos mês. Mas que sabemos que esse cerco estará para breve. Essas pestilências estarão para breve. Ok. Um ponto histórico que eu não referi é que no meio desses dois cercos, o povo de Deus, o fiel povo de Deus, os novos cristãos que se tinham convertido ao cristianismo, que tinham dado ouvidos à verdadeira mensagem, saíram de Jerusalém e puderam pôr-se a salvo, porque foram avisados que havia um segundo cerco, foram avisados que os romanos estariam brevemente a caminho e dessa vez seria fatal. E esses cristãos puderam sair de Jerusalém e ficaram todos a salvo. Na cidade ficaram os incrédulos, os orgulhosos, os soberbos, aqueles que achavam que a sua religião é que estava correta e todas as outras estavam erradas. Esses ficaram em Jerusalém. E esses foram, se não mortos de fome, mortos à espada. Amigos, está-se a levantar um segundo cerco. Ainda não chegou, mas está prestes a chegar. Já lá vemos ao longe o som da cavalaria. Os verdadeiros fiéis puseram-se em guarda, uniram-se a Cristo. Depois do cerco vir será muito, muito mais difícil. Portanto, amigos, exorto-vos, saiam da letargia em que se encontram e unam-se a Cristo.
saiam de muitas vezes da mentira que vocês estão ouvindo nas vossas denominações e abram a Bíblia e abram a Palavra de Deus para perceber verdadeiramente o que é que a Palavra de Deus nos quer ensinar. Que medidas devemos tomar, que adoração é que devemos ter, que conteúdos é que devemos ler. Tudo na Palavra de Deus nos é dito. O segundo cerco se vai levantar e depois disso dificilmente haverá mais hipótese, ou dificilmente haverá mais liberdade para nós trabalharmos para Cristo, dificilmente haverá mais liberdade para nós exercermos corretamente o nosso cristianismo, pelo menos de forma pública. Então, amigos, esta é a hora. Está prestes a acontecer. O segundo cerco está-se a levantar. E o segundo cerco em Jerusalém foi fatal. E estas medidas que se vão levantar não vão terminar mais até que Cristo venha. Portanto, meus queridos, está mais do que na hora. Despeço-me sempre com a esperança de vos encontrar um dia na Pátria Celestial. Despeço-me com a esperança de vos conhecer um dia. As pessoas que assistem a este canal, a maioria delas eu não conheço, mas quero vos conhecer um dia. Portanto, amigos, preparem-se, façam tudo por tudo em Cristo para resistirem às ciladas do inimigo, para resistir aos laços que eles nos estão colocando. Quero terminar com a continuação de Salmos, aqui novamente no capítulo 64, agora a partir do verso 7 em diante. Ok, diz assim: mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente ficarão feridos. Ok? Portanto, amigos, eles podem armar laços contra nós, eles podem fazer planos, eles podem até nos coagir a fazer certas coisas. Mas eles não se vão ficar a rir por muito tempo, porque Deus preparará uma seta. Deus preparará uma medida contra eles. E essa seta e essa medida ela virá na forma das pragas. E essa seta trespassará a mente dos homens e o seu corpo, de maneira a que eles vão morder as línguas de terror. Está quase, amigos. Eles podem fazer aquilo que eles nos quiserem, mas quem tem a última palavra é Deus. Despeço-me com amizade, amigos, querendo ver-vos um dia na Pátria Celestial, querendo que vocês se preparem devidamente para os tempos que estão vindo. É o meu desejo para todos vós.